Lucas 22, 19 e 20. Uma ordenança de Jesus. Quais são as duas principais ordenanças do Novo Testamento? É o batismo nas águas e a Santa Ceia. Beleza. Hoje nós estamos fazendo aqui uma live de interrogação. Vamos mudar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho, porque o irmão está bem desenvolvido na fé. No último estudo lá na igreja, ele participou bastante. Eu percebi que ele está bem afiado. Se ele está bem afiado, vamos trazer ele para a ponta da faca. Ó, 1 Coríntios 11, 24. A ceia do Senhor como um memorial. A questão do memorial nada mais é que lembrar o sacrifício. Lembrar tudo aquilo que ele fez por nós. Trazer à consciência o sacrifício, o propósito, né? A dor, o sofrimento. Por isso que, bota aí entre aspas, Isaías 54, versículo... Isaías... 55? É 53. Eu acho que é 53, 3, 4, 5. Isaías... Mas o capítulo é 53. Versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5. Verdadeiramente, se tiver alguma dúvida, né? Uhum. Ó. Isaías 53, o versículo 4 e 5. Na verdade, todo capítulo fala sobre o Senhor. Mas assim, ó, aquele que mais aborda o sofrimento é o versículo 4 e 5. Que diz assim, ó. Quantos anos antes Isaías já preveu? 700 anos. 700 anos já preveu. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Profetizou, né? Profetizou. E as nossas dores levou sobre si, e nós que reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ó, o versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele não abriu a sua boca. Então, a questão da Santa Ceia é relembrar todo aquele sacrifício que nosso Deus fez por nós. Né? Isso aí também... O próprio Etíope lá também, né? Lendo o livro, estava lendo essa passagem lá. Ó, aonde que confirma aqui, ó, 1 Coríntios 11, 26, proclamando a morte do Senhor. Atos 2, 42, celebrando a comunhão cristã. Então, no primeiro século da igreja cristã, os irmãos se reuniam, permaneciam reunidos com um propósito maior, participar da ceia do Senhor, relembrar o sacrifício que ele fez por nós, né? Sendo que, aqui em 1 Coríntios, né, que fala lá, 11, 23 ao 30, é para relembrar, né, tudo aquilo que ele fez por nós. 1 Coríntios, capítulo 11, 27, mantendo a reverência à ceia do Senhor. Essa reverência é muito importante. Por que eu acho que é muito importante? Pelo fato de que hoje, nos nossos dias, não sei se o irmão concorda comigo, as pessoas têm noção daquele ato, né? Têm noção daquilo que estão fazendo, né? Participando do pão, que é uma simbologia, né, do corpo de Cristo, e a tacinha ali, o cálicezinho de vinho, na verdade não é um vinho, né? É um suco de uva, mas é uma simbologia, uma tipificação do sangue de Cristo. Eu creio, uma opinião minha, né? Que a grande maioria das pessoas, elas não têm noção muitas vezes do que estão fazendo. É uma opinião minha. Sim. No sentido assim, ó, às vezes eles participam, entre aspas, não estou generalizando, eles participam de algo porque eles veem as outras pessoas participar, mas muitas vezes eles não têm essa compreensão aqui, ó. Na verdade, eu concordo contigo, e na verdade, assim, o pão e o vinho como símbolos do corpo e o sangue de Jesus, eu acho que a maioria não tem dúvida de que simboliza Jesus Cristo como corpo e sangue, mas no caso da reverência, do examine-se a si próprio, eu acho que é aí que fica uma dúvida, até no decorrer do estudo aqui a gente vai abordar, vai tratar desse assunto do examine-se, o que quer dizer o examine-se. Exatamente. Porque muita gente às vezes que até não participa da
da Santa Ceia porque se examina e acha que não pode. E às vezes até a pessoa pode, a pessoa de repente ela tá até... É por falta de pelo que esclarecimento. Pelo que eu entendi quando eu li aqui o estudo, eu fiquei também, até vou tirar a dúvida também junto contigo aqui no estudo, professor. O objetivo, ao final deste estudo, o discípulo deverá ser capaz de compreender o significado bíblico da ceia do Senhor, reconhecendo-a como uma ordenança instituída por Jesus Cristo. Na verdade, isso aí eu bato muito, né, na questão das ordenanças do Senhor. As duas principais é o batismo em água e a Santa Ceia. Sim. Outro objetivo, entender o caráter memorial da ceia, como lembrança viva do sacrifício de Cristo na cruz. Isso, para nós como cristãos, é de extrema importância, amado, estar sempre relembrando, porque o propósito maior, né, que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Sim. Se Jesus não morre na cruz do Calvário, ninguém alcança a salvação. Eu sempre bato numa tecla que o irmão já está cansado de me ouvir falar. Às vezes as pessoas confundem Jesus com uma religião. Jesus não tem nada a ver com religião. Exatamente. Jesus é o plano de Deus Pai para a humanidade. O preço que ele pagou na cruz do Calvário foi para reconciliar a humanidade pecadora com Deus Santo. Ele veio como uma ovelha, como aqui Isaías fala, como uma ovelha muda, né, para o matadouro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, não existe outro sacrifício. Aonde que a gente sempre conversa, não é pelas obras da lei, não é por aquilo que tu faz ou deixa de fazer, e sim por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é muito importante porque muitas pessoas, elas acham que são pessoas boas o suficiente que, entre aspas, né, que estão agradando a Deus. Então, não precisam de estar numa igreja. Para que eu vou buscar o Deus da Bíblia? Para que eu vou conhecer a Deus? Para que eu vou, né, me submeter aos princípios de Deus? O que o irmão acha disso? Não, eu tava meditando nessa palavra que tu falou, reconciliação, né? Reconciliação. Que a gente herdou essa natureza do pecado e a gente... Jesus, ele veio para se reconciliar o homem... O mundo com Deus. Não só a humanidade, a toda a criação, pela queda de Adão, se afastou de Deus. Sim, aí essa reconciliação através de Jesus Cristo. Exatamente. Para trazer o homem de volta para Deus Pai. Para Deus Pai, o Criador. Assim como Adão e Eva eram antes, um processo é o mesmo. Só que Jesus veio como segundo Adão, porém sem pecado. Sem pecado. Foi tentado como Adão e Eva, mas ele não caiu. Adão foi o primeiro Jesus, só que... Entre aspas, né? Eu estou fazendo essa... O que aconteceu? Exatamente. Jesus veio fazer aquilo que Adão não fez. Passou por todo aquele processo. Um ponto importante, a diferença de Jesus para Adão. Antes da queda, Adão vivia na plenitude de Deus, no sentido assim, num ambiente perfeito. Jesus nasceu num ambiente imperfeito. Sim. Você está entendendo? Sim, entendi. Ele já nasceu num ambiente que imperava o Império Romano. Ele tinha um sistema, né? Já tinha um sistema do mal operando no mundo. Adão não. Mas esse não é um assunto. Né? Sim. Agora aqui, identificar. Reconhecer os elementos da ceia, pão e vinho, como símbolos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Identificar os propósitos da ceia, como anunciar a morte de Jesus Cristo, fortalecer a comunhão e renovar a esperança da sua volta. Compreender quem pode participar da ceia, reconhecendo a importância de estar em comunhão com Jesus Cristo e com a igreja. Comunhão com Jesus Cristo, que é o cabeça, sim, e a igreja que é o corpo. Que é o corpo. Não só com Cristo, mas com o corpo. Por isso que eu falei para ti, tu pode até estar de bem com Deus, entre aspas, assim, Deus é misericordioso, Jesus, ele é o nosso advogado. Mas se tu não tiver bem com algum membro da igreja, já não é bom tu participar da Santa Ceia. Sim, exatamente.
Eu acho que tu sim, pegou, não, né? É isso aí, eu entendi que é por aí que a gente tem que estar, que nem o corpo da igreja são as pessoas ali que... Exatamente. Aqui, ó, olha só, aqui, ó, compreender quem pode participar da ceia, reconhecendo a importância de estar em comunhão com Jesus Cristo. Ele é o cabeça. E com a igreja, o corpo. Agora, discernir a importância do autoexame, participando da ceia de maneira digna e reverente. Na verdade, digna, nós como seres humanos, nós somos pecadores, né? Se for colocar isso na balança, não existe ninguém digno, né? O que nos justifica diante de Deus é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Porque se não é o sangue que ele derrama na cruz do Calvário, ninguém é digno de participar da Santa Ceia. Por isso que nós temos que ter um coração regenerado e aprender a liberar perdão. Sim. Foi o que o Senhor disse para Pedro. Pedro disse, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? O que o Senhor falou para ele? Não necessariamente 7, mas 70 vezes 7. Sim. Dá 490 vezes, é isso? Então, são números que o Senhor coloca para ele assim, ó. Os valores do reino de Deus são infinitamente superiores aos nossos valores. Sim. Olha o padrão de Deus. Se não é o sacrifício desse nosso Senhor, coitado de nós, o que o irmão acha disso? Eu concordo, é uma palavra muito verdadeira e é Jesus falando, né? Não, então a gente aceita essa palavra naturalmente, assim, sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só através dele. E aqui é esse ponto que eu tinha comentado ali, que essa importância, esse autoexame, exato, a gente, por nós mesmos, a gente não é digno, né? Mas, tipo, tem situações que a gente tem que se examinar. Exatamente. Tem situações, tipo, o corpo de Cristo, a gente não tem alguma divergência de algum irmão, tem alguma coisa... Primeiro vai reconciliar para depois participar. Sim, ou até eu acho que na rua também, sim, né? Sim. Ou até também fora, um familiar, de repente. A própria esposa, às vezes, sai de casa meio bicado lá. Filho, exatamente. Qualquer coisa que tiver, assim, que nos olhos do nosso Senhor Jesus não é satisfatório, a gente tem que tomar essa examinação, esse autoexame, se examinar para si mesmo, que essas coisas a gente tem que, como cristão, a gente tem que perdoar as pessoas, né? Exatamente. A gente tem que ter essa facilidade de perdoar, mesmo sendo difícil para a nossa natureza, mas a gente tem que começar a adquirir esse... Aonde que a gente sempre fala, tu tem que andar em espírito e não... Porque a carne não quer que tu faça nada disso. A carne é rebelde à voz de Deus. E se tu realmente, o Espírito Santo te orienta e te guia, tu tem que te enquadrar nisso. Sim, exatamente. Te enquadrar nisso. Por isso que eu estou falando, muitas vezes as pessoas não desconhecem isso. Exatamente. E o justificado é isso, né? Tu tá justificado diante de Deus, tu tem que estar aprovado. São essas coisas que Jesus está pedindo para a gente melhorar como ser humano. Como ser humano, tendo a presença do Espírito, para poder participar da ceia do Senhor. Outro objetivo aqui, entender o tríplice significado da ceia. Passado, que é o sacrifício, há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? Presente, comunhão, a Santa Ceia, né? Comunhão, e futuro, esperança da volta de Jesus. Agora, aplicar o ensino da ceia na vida cristã, vivendo em santidade, comunhão e compromisso com Jesus Cristo. Só um detalhe, professor. Essa frase aqui, entender o tríplice significado, isso aqui é uma coisa que... Passado, presente e futuro. Isso aqui é uma coisa que eu acho que grande maioria da igreja não conhece. Pastores não ouviu falar sobre esse significado também da ceia. Não vai. Tem pastor que não sabe dizer. Então são coisas... Pergunta lá pro outro lá que não sabe. São coisas que a gente está aprendendo, então. Entendeu? Entendi. Não, porque na verdade é assim, a gente sempre conversa. O conhecimento, ele liberta, né? Às vezes as pessoas, elas perecem por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Então, a questão dessa ordenança Santa Ceia, ela é muito importante
principalmente para o corpo de Cristo, e tendo como base, né, a igreja primitiva, aonde eles se reuniam nas casas, que não tinham um templo físico, né? A igreja ela se reunia nas casas, então ali eles partiam o pão, participava da ceia do Senhor. Sim, eu não tinha ouvido falar desse significado aqui do passado, presente e do futuro. Sim, é porque na verdade assim, olha só, significado passado, o sacrifício, tu tem que ter noção daquilo que Cristo fez por ti. O presente, comunhão com os irmãos, com a igreja. Sim. E o futuro, a esperança da volta de Jesus. Sim. Não tem. Faz muito sentido, né? Se tu for ler em João, capítulo 15, tem um versículo que ele fala: nós vamos participar da ceia, até naquele grande dia vocês vão participar comigo lá em cima. Sim. Que a gente até. A gente fala que a gente vai sentar à mesa lá, Isso. A gente vai... Tá falando da tríplice aqui? Sim, tipo... a tríplice significado. Não, isso aqui é uma coisa que o cristão leva no dia a dia, porque a memória do sacrifício de Jesus, ela tem que ser constante. Sim. Porque a gente tem que dar reverência para esse Senhor, para esse Jesus que ele entregou a vida dele por nós, né? E o presente, comunhão com os irmãos, que é o que a gente faz, que é o culto. Exatamente. Né? E o apóstolo Paulo, na igreja de Coríntios, a questão da reverência, da questão da dignidade, o que acontecia na igreja de Corinto? Tinham muitos que tinham poder aquisitivo alto, né? Posses, eles não respeitavam o menos favorecido. Sim. Claro, ele tinha condições de comer o melhor, de colocar o melhor na mesa, só que ele não conseguia repartir com o outro. E o apóstolo Paulo repreendeu ele, repreendia a igreja. Porque tudo tem que estar no nível que tem que dividir, repartir. E um comia na frente, outro deixava o outro sem nada, e virava aquela bagunça. Não tinha uma disciplina. Exatamente, não tinha uma ordem, uma decência na ceia do Senhor. Eles comiam como se come uma festa de mundana. Sim. O apóstolo Paulo, não é assim. Não é assim. O negócio não é assim, de qualquer jeito. No entendimento deles lá... porque eles estavam... É como nós éramos no mundo. Vamos fazer uma festa, beber, comer, tal, de qualquer jeito, aquela loucurada toda. Santa Ceia não é assim. Não é assim, não, é bem diferente. É bem diferente? É diferente. Aí eles queriam... E tem um propósito, né? Um propósito maior, exatamente. E tem esse significado, desse triplo significado, né? Sim. E tu tem que ter consciência do que tu tá fazendo. Exatamente. Isso aí não é uma coisa de brincadeira, né? A parte introdutória, amado. Lucas. Tem mais uma ali, aplicar o ensino da ceia na vida cristã. Sim, vivendo em santidade, comunhão e compromisso com Jesus Cristo. Isso aqui é fato, né, amado? Porque assim, ó, santidade é uma operação do Espírito Santo. O que é algo santo? Separado. Separado de quê? Do mundo, do pecado. Comunhão com a igreja. Compromisso com Jesus Cristo, compromisso com a palavra. Com a palavra, exatamente. Entendeu? Sim. Aí eu digo assim para ti, ó, aplicar o ensino da ceia na vida cristã. É como tu falou, na vida cristã é no dia a dia. No dia a dia. Não é só culto. Tu volta para casa e como tu vive como se nunca conhecesse Jesus. Sim. Não. A vida cristã é 24 horas. É dia a dia. É o dia a dia. Senão, é um processo. Tu não se torna um cristão de verdade, né? Não. E tu não acaba dando mau testemunho. Com certeza, exatamente. Parte introdutória, então. Lucas 22, do 19 ao 20. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Realizem isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice, a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui, quando ele fala nova aliança, isso é outra coisa muito importante. Ele está fazendo uma separação da velha aliança, aonde que os sacrifícios eram de animais, para que o homem se aproximasse de Deus, era a justificação do homem diante de Deus. Olha só a diferença da velha aliança e da nova aliança. Sim. Olha a diferença da lei e da graça. É o que ele está passando para os discípulos aqui. Sim. Ele tá, em outras palavras, ele está falando assim, ó, há uma grande diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é um testamento? É a última vontade numa pessoa antes de morrer. Jesus veio, deixou uma biografia nos 4 evangelhos, morreu e ressuscitou. Os 4 evangelhos é o testamento desse Deus.
Ele deixou para a igreja. Sim. Aí tu diz assim para mim, tá, irmão, então quer dizer que o Velho Testamento não vale nada? Não estou falando isso. Eu estou falando cada coisa no seu devido lugar. Sim, sim. Olha só, ele falou aqui, ó, esse cálice, o corpo e o sangue dele, que no Velho Testamento eram animais, bois, cabra, sim, sabe de animais, sim. Principalmente lá em Levítico, né? Sim, sim. O próprio Senhor Deus, ele deu essa ordenança para o povo de Israel, até que Cristo viesse. Sim. Jesus cumpriu tudo isso na cruz. Aonde que João Batista disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele fala Cordeiro de Deus, ele tá passando o sacrifício do Velho Testamento. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Sim, sim. Homem, né? Mas uma tipologia de um cordeiro que ia ser morto, sim, foi morto e foi pelo seu povo, para salvação. Sim. Não, perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Os elementos. Os elementos utilizados na celebração da ceia do Senhor são o pão e o vinho. Ambos são elementos simbólicos que representam a morte de Jesus Cristo. Eles não se transformam literalmente em carne, pão e no sangue e vinho de Jesus Cristo, como algumas pessoas supõem. A substância dos elementos pão e vinho não se altera, por isso os elementos devem ser entendidos como símbolos. Semelhantemente, Jesus Cristo, como pão da vida, João 6,48, se tornou um homem de carne e osso, João 1,14, e foi amassado. Isto sofreu, Filipenses 2,8, para que a nossa salvação fosse concretizada. Devemos então participar do pão em memória do sofrimento de Jesus Cristo em nosso favor. E um ponto importante, eu creio que o irmão já tem essa maturidade em Deus, a questão da simbologia. A Bíblia, ela tem muitos símbolos, né? Principalmente Sim. Apocalipse. Na questão da interpretação da palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado na questão da simbologia, né? Isso é bom a gente... Mas aqui é tranquilo, né? Que Sim. Jesus faz essas comparações, mas é tranquilo. O primeiro tópico... celebrar a expiação de Jesus Cristo. Primeiro tópico, propósito da ceia do Senhor. Celebrar a expiação de Jesus Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11:26. Neste caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus 2:14-15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios 5:21. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Apocalipse 12:11. Aqui, principalmente com essas referências aqui, é o que eu falo para ti, a pessoa ela tem que ter essa base bíblica doutrinária para quando for participar da Santa Ceia, entender o que a palavra de Deus orienta e ensina. E na questão da referência da Santa Ceia. Aqui, como diz aqui, ó, o apóstolo Paulo destacou como um propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Isso é tranquilo, né? Eu acredito que a maioria do cristão sabe disso. Sim. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, naquilo que Cristo fez, aonde que a tríplice, né, significado, aponta para o Calvário passado. Ele celebra a vitória de Jesus Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Sim. São os nossos três principais adversários, o pecado, a morte e o diabo. Através do sacrifício, Jesus venceu por nós. Ele venceu o mundo. Entendeu? Que está lá em Hebreus 2:14-15. Por intermédio da morte na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. É o que eu falei no início. Se Jesus não morre na cruz do Calvário, ninguém alcança a salvação. Porque ele é o mediador entre o homem pecador e Deus Santo. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus Cristo na cruz, que também é a nossa vitória. Apocalipse 12:11. Tranquilo? Tranquilo. Proclamando a segunda vinda de Cristo. Proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. 1 Coríntios 11:26. Logo, um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor.
Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Aqui a igreja se seculariza, sabe o que significa? Seculariza. A própria palavra igreja, do original, eclésia, chamados para fora. Aqui é por isso que eu acho que já viu ministrando algumas vezes falando sobre isso. A igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. O mundo que eu falo é o sistema. Sim, sim. Então, a questão igreja se seculariza, em outras palavras, é o mundanismo. Não pode entrar na igreja. Jesus nos comprou com seu sangue, através de um sacrifício, tirou-nos do mundo para ser um povo separado e santo, que é a igreja. Eclésia, chamados para fora do mundo, do pecado, para viver em santidade. E por isso que eu falo assim, ó, a igreja, ela tem que ser, não só ser, ela tem que fazer a diferença no mundo. Como Jesus ensina, nós temos que ser o sal e a luz do mundo. Quando tu vê uma igreja mundana, o que é uma igreja mundana? É uma igreja que permite o mundo entrar dentro da igreja. Sim. A palavra de Deus não dá legalidade para isso. Jesus não é que não permite. Jesus não... A igreja verdadeira não prospera. Não vai. Não vai. Não vai. Então, assim, ó, por isso que às vezes, quando a gente está numa igreja, a gente tem que ter uma atenção muito grande na questão, assim, ó, da questão do mundanismo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ó, vamos fazer um culto de jovem, vamos trazer as práticas do mundo para dentro da igreja. Isso aqui é secularização, é o mundanismo. Será que o Espírito Santo precisa disso? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Nós, a Igreja de Cristo, não precisa copiar nada do mundo, nada. E o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Então, a Igreja de Cristo, quem sustenta ela é o Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo a capacita a fazer a vontade de Deus. Sim, sim. E não precisamos copiar o mundo. A igreja que não... A igreja que não se aproxima de Cristo, o próprio Espírito Santo não vai se agradar. Não vai se agradar aí. E tipo, a gente tem que dar bom testemunho, a gente como cristão, né, professor? Porque na verdade é assim, é aquilo que a gente sempre conversa, né? A questão do Espírito de Deus, ele habita na santidade. Então, se tu te contamina, o santo e o profano, eles não se misturam. Então, nós como Igreja de Cristo, nós temos que andar na contramão do mundo. E o sistema vai na contramão de Deus, exatamente. Né? Exatamente. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Jesus disse isso, a palavra diz isso. E lá nas epístolas de João fala, não ameis o mundo, nem que o mundo há. Que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o que a Bíblia nos ensina. Exatamente. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo... Exatamente. Então, assim, ó, a igreja verdadeira é aquela que adota os princípios bíblicos. E traz, né, e faz essa separação. O mundo lá e a igreja aqui. O irmão pode continuar? Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Acabei de falar isso? Exatamente. Filipenses, referência, né? Capítulo 3. Exatamente. 20 e 21. Jesus nos comprou do mundo do pecado e nos separou como um povo exclusivo. Por isso que igreja significa chamados para fora do sistema do mundo, para viver separado para Deus. Amém. Entendeu? Sim. Aí por isso, assim, às vezes tu pode me perguntar assim, tá, irmão, e essas igrejas que, né, que copiam coisas do mundo, o que tu acha? Não é o que eu acho, é o que a Bíblia orienta. É o que a palavra orienta, exatamente. Entendeu? A gente sendo orientado
pela palavra, aqui é a tu já vai ter o discernimento. Exatamente. Se tu for frequentar uma igreja, exatamente. uma outra denominação. Exatamente. Aí eu digo assim para ti, ó, mas lá faz Santa Ceia também, mas se tem alguma coisa do mundo nessa igreja, já contamina o santo e o profano. E professor, vou fazer uma pergunta agora. O que o senhor, uma opinião, o que o senhor acha assim, tipo, que nem nos dias de hoje, que tem muitas igrejas, muitas denominações? A maioria, não vou generalizar, mas a maioria o interesse é financeiro, né? A maioria. Se torna uma empresa, né? Que o propósito maior não é a salvação da alma, é lucro financeiro. Não, se tu for analisar a luz das escrituras... Não, eu fico imaginando, né, tipo, uma igreja que, né... Qual é o propósito da igreja na Terra? Existem 3 principais propósitos da igreja na Terra. Pregar o evangelho, fazer discípulo e testemunhar Cristo. Pregar o evangelho, boas novas de salvação em Cristo Jesus. Fazer discípulo, é o que nós estamos fazendo. Sim. E de fazer discípulos. Sim. E testemunhar Cristo. O que é testemunhar Cristo? Falar do amor de Deus para o mundo. Sim. É tu ser o sal e a luz do mundo. A maioria das igrejas não cumpre esse chamado, não cumpre esse propósito. Porque o interesse é outro. Exatamente. Por isso que, tipo, Jesus Cristo não é uma religião, né? Não. Que daí se torna uma... Exatamente. É um negócio. Um negócio, Jesus disse nos evangelhos, tu não tem como servir a 2 senhores. A Deus e o dinheiro. Não tem como. O mamon, ele é um principado, tá? Sim. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, a ganância. O amor ao dinheiro. Aonde que a Bíblia condena. Sim, a avareza, a ganância. Deus prospera, mas o... Exatamente, o problema é o amor, aquilo ali. Sim. E assim, uma idolatria. Exatamente. Tudo que tu coloca em primeiro lugar que não é Deus, se torna um ídolo. Sim. Isso aí, Jesus aonde respondendo a tua pergunta novamente, aonde Jesus disse assim, aonde tiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Na maioria das vezes, o interesse dessas pessoas em abrir igreja é só a ganância. Aí o que acontece? Eles não pregam contra o pecado, eles não falam sobre santidade, não falam. Eles não repreendem. Sim. As pessoas não têm mudança de vida, não têm transformação. Sim. Por quê? Porque o interesse maior deles é a quantidade. A quantidade vai gerar lucro. Sim, e as pessoas que participam desse culto aí, eles não conhecem, não querem conhecer. E tipo, eles não conhecem essa palavra, a verdade, a essência do evangelho. Exatamente. Né? Porque na verdade assim, a grande maioria não quer conhecer, porque se eles conhecessem, se eles fizessem isso que nós estamos fazendo, eles não iam ser enganados. Sim. Acho que o irmão entende. Entendi, sim. Ao contemplar o retorno de Jesus Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui, onde já conversou, né? Sim. Eclésia, chamados para fora. Celebrar a comunhão cristã. Pode ler. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios 1:11. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Isso é o que eu já falei para ti. Sim, tinha comentado ali. Tinha uma diferenciação de classe social, eles não respeitavam aquele que tinha menos, tinha toda uma desigualdade aonde que eles achavam que, assim como eles eram do mundo, eles iam fazer a mesma coisa com a ceia do Senhor. Sim, a ceia do Senhor, eles não estavam o propósito... exatamente, eles não tinham entendimento onde o apóstolo Paulo chegava e dava. Sim, o Paulo tinha que repreender eles. Exatamente. Fazendo errado. Paulo os reprova por isso. 1 Coríntios 11:17. O clima fraterno e de comunhão deixará de existir. Atos 2:42. 1 João 1:7. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. 1 Coríntios 11:21. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Entendeu? Entendi. Por isso que assim, por isso que é onde Deus está trabalhando. Porque assim,
Se tiver divisão no corpo, intriga, inveja, porfia, dissensão, não vai. Jesus ensina que reino dividido não prospera, né? Não vai, mano. Não tem. Agora que eu falo para ti, olha o compromisso e a responsabilidade do homem de frente, de um pastor, né? De um líder. Porque ele tem que corrigir, como o apóstolo Paulo fez com a igreja de Corinto. Ele tem que corrigir, tem que levar o conhecimento da importância, a necessidade para essas pessoas se enquadrar nos padrões de Deus. Absorver esse ensinamento ali para fazer a coisa certa, né? Exatamente. Pra agir conforme a palavra. Caso contrário, essas pessoas Deus ia pesar a mão na vida dessas pessoas. Sim, na verdade não vai acontecer nada, não vai ter mudança, transformação, não vai. O Espírito Santo não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Segundo tópico, amado. Segundo tópico. Quem pode participar da ceia do Senhor? Somente os salvos em Cristo Jesus, que estão em comunhão com a igreja, devem participar da ceia do Senhor. A participação é vedada a qualquer pessoa que não se comprometa com Jesus Cristo e a sua igreja. A pessoa não pode participar daquilo que não aceitou e que não está devidamente consciente. É isso que nós estamos conversando. Mas para a pessoa estar consciente, ela tem que ter o esclarecimento do que ela está fazendo. Sim. Igual batismo em águas. Com certeza. Ela tem que ouvir. Ela tem que ouvir e discernir. O pastor da igreja tem que trazer. Aí vão bater naquela tecla. Olha a importância da capacitação, do preparo e da formação do obreiro. Só uma pergunta. Aqui, dentro desse assunto. A gente é cristão, a gente está na busca, a gente não é santo, não é perfeito. A gente tem nossas falhas, a gente comete pecado dia a dia. E a gente é muito ligado a esse mundo. Sim. As coisas desse mundo. Sim. No caso, assim, tipo do esporte, assim, do futebol, no caso, que o brasileiro gosta muito de futebol. Sim. Isso aí é uma coisa que é uma idolatria, não deixa de ser, né? Não, é assim, é como eu já falei, há uma questão, o que é a igreja? A igreja, eu dou uma comparação também como um hospital. O que é um hospital? O Espírito Santo é o médico. À medida que tu vais permitindo Cristo, que é a palavra, trabalhar na tua vida, trabalhar no teu coração, essas coisas vão automaticamente é natural, tu vai se libertando, se desprendendo. É um processo. É um processo. Que muitas vezes leva a vida toda. Sim. Não é do dia para a noite. Celular também. Não. Qualquer coisa. Assim, qualquer coisa que te prende, que não é de Deus, se tu permitir o Espírito Santo trabalhar, ele te liberta. Mais tempo tu gasta com o celular, com um programa de televisão. E o inimigo trabalha nisso. O inimigo trabalha nisso por quê? Porque ele não quer tu na palavra. Ele não quer tu orando. Ele não quer tu se consagrando. Ele quer tu ocupado com as coisas do mundo. Isso aí é obra do inimigo, né? É obra do inimigo. Além da tua carne se inclinar para o mundo, o inimigo já trabalha na tua mente. O vício também. Todo vício. Todo pecado, toda coisa ruim vem do... Sim. E no caso da Santa Ceia, então isso aí a pessoa tem que ter uma consciência de que exatamente. Se pratica. Mas é uma coisa assim, como eu falei, assim, tu tá na igreja, tu não é perfeito, tu não tá em processo de perfeição. Por isso que eu digo, se examinar, entendeu? De repente tu às vezes assim, eu vou dar um exemplo. Um exemplo, né? Eu fumo, beleza, mas eu não sou liberto. Mas Deus conhece meu coração, a sinceridade do meu coração. Sim. Toda vez eu vou orar, eu digo, Senhor, eu não quero esse vício sobre a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Mas ao mesmo tempo, eu quero participar do corpo e do sangue. Sim. E Deus conhece o teu coração. Conhece teu coração. E tu participa. Sim. Porque eu sempre falo isso para ti. Nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos nos libertar. Sim. E se tu pensar assim, quer ver? Quando tiver liberto, eu vou participar. Daí não vai morrer, não. Jesus nunca vai participar. Não. Aonde eu falo assim, é importante aí, quem tá na live. Porque na verdade assim, quando eu falo que a igreja é um hospital, eu vou dar um exemplo. Tu quebra o teu braço, sofreu esse acidente, tu vai para o hospital. Dependendo da fratura, o médico vai te passar um tratamento. 7 dias, vai tomar um antibiótico, vai fazer uma cirurgia, depende da situação. Isso é um processo de cura. Sim.
Tu entrou com o braço quebrado hoje, amanhã tu não vai ficar pronto. Sim, não, olha que belo exemplo, porque a gente... Não, eu faço essa... Não, belo exemplo, até pro irmão que tá assistindo a live. Tipo, eu te pergunto isso, professor, porque eu me cobro muito. Não, mano, mas é assim, tipo mano. Assim, até no dia no culto lá, até o pastor falou que a gente tem que ter o cuidado também, né? Sim, a gente até não se cobrar, porque a gente é pecador, a gente não, mas é assim, mano. Entendeu? Mas assim. Agora tu me dizendo isso aí, tu sabe que tu me deu um baita exemplo. Mas é assim, ó, tu tem que ter a consciência diante de Deus, assim, ó, tu tem que ser sincero. Eu sempre dou um exemplo, não sei se você já me escutasse falar assim, ó. Às vezes tu tá orando falando assim, ó, Jesus, eu quero uma coca bem gelada, Jesus. Quero uma coca gelada, calor, uma pizza, só que no teu coração tu quer um engradado, mano. Quer mais ainda. Entendeu? Entendeu? Tu não tá sendo sincero diante de Deus. Ah, sim, a sinceridade aí o negócio não vai, mano. Aí sim, a sinceridade. Exatamente. Até isso, professor. Tu fala assim, tu diz assim, até isso, se na oração eu pedi. Tu tem que ser sincero diante de Deus. Interceder por mim, pela minha dificuldade, pela minha falha. Exatamente. Mas sendo sincero em oração. Exatamente. Todos os dias mesmo eu não conseguindo vencer. Olha aí, que maravilha. Que maravilha. Olha, porque se tu for esperar assim, ó. Aí eu vou vencer primeiro para depois ir para a igreja. Tu falou, Jesus volta e não... Vai para o inferno, filho? Sim, sim. Porque a igreja... Não é da noite pro dia, A igreja é o hospital. É não. O Espírito Santo que faz o tratamento. E faz não o é da noite pro dia. Não. É a medida que tu dá lugar para a palavra. E como tu fala, que a palavra nos ensina que a gente tem que ir trabalhando e buscando cada vez mais. Aí o que acontece? Tem pessoas que levam 5, 10, 15, 20 anos, é de pessoa para pessoa. Sim. Mas à medida que tu vais permitindo o Espírito Santo trabalhar na tua vida, tu vai te libertando. Sim, as coisas vão acontecendo. E é uma coisa assim, ó, com todo mundo é assim, tá? Com todo mundo é assim. Um é o cigarro, outro é a bebida, outro é a pornografia, outro é adultério, outro é fornicação. Mentira. Sim, sim. A igreja é um hospital. É um hospital. Ah, mas o cara é pastor. Mas se ele contar pra ti a vida passada dele, tu chora. Sim, sim, sim. Hoje não. Hoje ele tá liberto. Hoje ele tá porque ele passou por todo esse processo de libertação. E na igreja não tem santo, né? Não. Todo mundo tem um testemunho. Mas uma coisa assim, como a gente acabou de falar. Uma coisa é tu não tem força de vencer. Bota aos pés do Senhor, o Senhor vai te dar vitória. Outra coisa é tu te achar que tu é forte e tu não conseguir superar e tu acha que tu tá enganando a ti próprio. A Deus tu não engana. Sim. Tu tem que ser sincero diante de Deus. Sinceridade. Uma coisa importante que eu aprendi com o Espírito Santo, uma coisa importante. Tu pecou, confessa o pecado, pede perdão e abandona. Não consigo abandonar. Espírito Santo, me ajuda. Todos os dias, se for o caso, todos os dias, com sinceridade. Tu vai vencendo, mano. Vai vencendo. À medida que tu vai se alimentando do pão, do maná. Sim, sim. Por isso que eu falo, Jesus não é religião. É uma prática, né, que a gente... Por isso, vamos voltar aqui pro assunto. Por isso que o que Jesus muitas vezes faz? Ele tira o craquento lá da sarjeta, levanta, liberta e bota ele em púlpito pregar a palavra dele. Sim. Porque a glória é dele, o louvor é dele. É ele que faz a obra. Não, sim, eu creio muito nisso. Não, mas faz, amado. Faz, com certeza acredito sim que faz. Entendeu? Não depende da pessoa, isso aí não quer dizer o teu passado, não. Se for da vontade dele, não. Aqui, 1 Coríntios 11, 27 e 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo. O que é um discernimento? Discernir o que tu está fazendo. Compreender a importância do sacrifício. Não levar na brincadeira. Com certeza. Não levar no oba-oba. Sim, não, com certeza. Não fazer assim, porque o irmão vai participar e eu tenho que participar também. Sim, não é por aí. Não é por aí. Não é, não. Tu tem que ter o esclarecimento. Sim, é igual o batismo em águas. É como a gente já teve o estudo, né? Sim. O pastor vai
Levanta a mão lá e quem quer descer as águas. Não é pra bonito, não é pra estar fazendo selfie lá no Facebook. Tu tem que ter o discernimento do que tu tá fazendo. Com certeza, até para te poder passar esse ensinamento. E outra coisa, por que as pessoas hoje, né, eu não vou generalizar, a maioria das igrejas, elas não batem na tecla do pecado, pela questão financeira, para não perder membro. Se perde membro, perde a oferta, perde o dízimo. Então, mas de acordo com a palavra de Deus, a pessoa tem que ter ciência e consciência do pecado. Tu vai participar de Santa Ceia, tu tem que ter o esclarecimento que se tu tiver em pecado, não confessado, não é bom tu participar. Isso é uma outra questão também. Uma outra questão. Entendeu? Que tem que ser levantada pelo cabeça da Aí o que acontece? O camarada empurra o adultério para debaixo do tapete, a fornicação para debaixo do tapete, não fala nada e vamos que vamos. Mas no caso da pessoa, a pessoa que vai, né, tipo, a pessoa vai participar de uma Santa Ceia, né, Sim. Com esse tipo de atitude aí, é essa pessoa que vai sofrer, não vai ser o... Não, mas assim, ó, o que acontece? A pessoa de frente... Ela tem que levar o esclarecimento. Sim, ela precisa. Agora, quando eu falo para ti que Jesus é o caminho e tu quer tomar outro caminho, aí o problema é teu. Sim. Pelo menos tu... Agora, se eu não falo nada. Sim, isso é obrigação. Não, Jesus é bom, Jesus te ama. Mas tu tá virado para as trevas, mano. Então, isso aqui é importante. Com certeza, para abrir o entendimento da pessoa. Entendimento tem que aí ser... tu passa a bola para a pessoa. Sim. É o livre-arbítrio. Não dizer, mas depois, tu não foi instruído. Tu foi instruído. Tu foi orientado. Entendeu? Foi o que o Senhor disse para Ezequiel. O Ezequiel, o Atalai, o profeta, lá na Babilônia, no exílio. Ele disse assim para Ezequiel: Ezequiel é o seguinte, vai e profetiza. Se o povo não te ouvir, é eu com o povo. Sim. Agora, se tu não profetizar o povo, eu vou cobrar o sangue do povo das tuas mãos. Olha aí, ó. Não, por isso que é importante, né, professor, o estudo. Sim. Porque cada vez tu aprende tu sempre aprende uma palavra nova dentro do que é da Bíblia, né? A gente está dentro da Bíblia. Tudo tá falando referência bíblica. Então é importante porque a gente está sempre aprendendo. Com certeza. E a gente tem que estar sempre aberto ao conhecimento. Né, o que acontece? O inimigo da nossa alma, ele trabalha muito na ignorância. A ignorância, veio essa palavra na minha cabeça também, ignorância. Porque assim, ó, Jesus falou assim, ó, conheceis a verdade. A verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Enquanto tu não conhece a verdade que é Cristo, o diabo te aprisiona na ignorância. Sim, na ignorância, exatamente. E quantas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo, Nós estamos aqui ao vivo no YouTube e quantas pessoas, se tiver nesse horário, um jogo passando nesse horário, sim, eles deixam de ouvir a palavra e vão pro jogo. Vão olhar o jogo. Com certeza. Grande maioria. 90%. Grande maioria. Entendeu? Por quê? Porque são pessoas carnais, são pessoas naturais, não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. E o que a Bíblia diz? Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Se não é de Deus, é de quem? Sim. É do domínio do mal. Eles até acham que conhecem Jesus, mas não conhecem o Deus da Bíblia. São pessoas ignorantes. Estão na ignorância do inimigo. E o inimigo trabalha na cegueira espiritual. Mantendo eles ainda... Exatamente, escravos do sistema. Quanto mais tempo... Exatamente. E se eles partirem daquele jeito, é inferno. O negócio é brabo. Mano. É sério. Vamos lá? Segundo tópico foi? Acho que um momento de alegria. É um momento de alegria e celebração da vitória de Jesus Cristo. Santa Ceia. Deve ser celebrado por todos que pertencem ao corpo de Cristo, a saber os que receberam e confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Comer com alegria. Deixa eu virar aqui. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. Aquilo que a gente leu no estudo da igreja. Na igreja? Sim. Esse é o princípio da igreja cristã. Sim. Entendeu? É o princípio, essa é a igreja primitiva, entendi. Sim, porque na verdade é assim, ó. Começa em Atos 2,42, eu acho que daí vai... Amados, assim, ó. A igreja
O início da igreja foi em Pentecostes. Foi em Pentecostes. Então, a partir de... Exatamente. A descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, tal. Só que é o seguinte, em Atos dos Apóstolos, ali é a receita de Deus para todos os tempos da igreja na Terra. Igreja. Nós temos que pegar a receita e colocar em prática. É isso que Jesus ensinou pra gente. Exatamente. Porque os apóstolos aprenderam com o Senhor. Sim. E assim sucessivamente. E nós, como Igreja de Cristo, nós temos que pegar essa receita e trazer para as nossas vidas. Essa é a essência da igreja. Exatamente. É essa comunhão, esse partir do pão, a oração, se ajudando mutuamente. A doutrina. A doutrina é essa. O louvor a Deus. Louvor a Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Se nós trazer para os nossos dias, olha em quanto que as igrejas atuais saíram. Mas é exatamente isso que aconteceu. Da essência. Trocaram Deus verdadeiro por um Deus estranho. E o inimigo trabalhou em cima dessa falha, do pecado, do ódio. Exatamente. Trabalhou para que a igreja ela saísse da essência. Em vez da perseguição, jogou engano. Ensinamentos diferentes. Falsa doutrina. Falsa doutrina. Entendeu? Trabalhou em cima de uma doutrina. Jogou a ganância, jogou a avareza, o amor ao dinheiro. O homem se corrompeu. Se corrompeu, a palavra certa. Aí responde aquilo que tu já me perguntou algumas vezes. Sim. Por que Deus não cura? Por que Deus não faz milagre? Por que Deus não bate no Espírito Santo? Se lá na Bíblia fazia, por causa disso? Por causa dessa... Esse afastamento da essência cristã. Sim, seguiram outro caminho. Não, tu vai fazer um bolo. Tem uma receita. Tem uma receita pronta. Sim, é aquela receita ali. É aquela receita. Se tu mudar por tua conta e risco. O resultado não vai dar o mesmo. Não vai dar o mesmo. O evangelho é a mesma coisa. Sim, o evangelho. Mas nós estamos em 2026. A palavra de Deus é a mesma. O Deus é o mesmo. Eu mudo, tu muda. Mas a palavra não muda. Não muda, continua a mesma. Entendeu? Vamos abrir uma igreja? O que aconteceu foi o homem que saiu da essência. Se corrompeu e... Falsos deuses. Trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso. Se tornaram religiosos. Aí o que acontece? Eles usam só a palavra em favor próprio. Distorcendo. Porque naquela época de Jesus, quando Jesus ele viveu entre nós aqui, já viviam as pessoas, os fariseus eram essas pessoas já, né? Era essa igreja corrompida, né? Acontece? Só que os apóstolos ainda, o último apóstolo a morrer foi o apóstolo João na ilha de Patmos. Sim. Até o ano 100. Então assim, até ali ainda existiam os apóstolos para frear, para puxar a rédea. Sim. O apóstolo Paulo, para defender. Não é aqui, é aqui. Quando uma igreja, igual a igreja de Coríntio, de vez em quando eles queriam dar um escuro. O apóstolo Paulo chegava, não é aqui. Gálatas, mesma coisa. Filipenses. Efésios. Eram igrejas na Ásia que espalhadas pelo continente. Pela Ásia, que o apóstolo Paulo jogava a carta. Tá acontecendo isso aqui. Não é assim. Tá saindo da doutrina. Ele tinha amor aos irmãos, como Jesus tinha por nós, ele se preocupava. Quando eles percebiam que tinha algo saindo da sã doutrina, tinha alguém para corrigir. Sim. E hoje está eu percebo assim, um copiando o mal do outro. Exatamente. É igual um eco. Sim, um eco que vai. Tem, né? Tá dentro de uma caverna que dá um eco. Um vai repetindo o outro, erro do outro. E aí estão indo tudo pro... Exatamente. Estão indo tudo na contramão. Tu vai pra internet, tu vê um cara pedindo dinheiro no Pix. Não é só um copia o outro. Sim, são muitos irmãos, né? Entendeu? Entendi, claro. Os modos operantes. Deus está me revelando. Aí tu passa de novo, passa outro. Sim. Tu até tem... Que nem a gente... Hoje em dia a gente depende, precisa ter um meio financeiro, né? Sim. Porque a gente vive nesse sistema, mas... mas isso... Tu tem até que ter um discernimento, que tem irmão mesmo que tu vê que faz um trabalho
faz um trabalho de caridade, beneficente, leva uma palavra, tu vê que tá falando a verdade, tu, né, aí fica na teu critério tu ajudar ou não, mas tem muito pilantra, com certeza. Tem muito. E assim, ó, eles usam a palavra, distorcem a palavra para arrancar a lã da ovelha. Sim. E o povo não tem conhecimento de barca. E são os lobos que Jesus São falava. lobos. Exatamente. Lobos em pé de cordeiro. Exatamente. E Jesus disse, é igual aquele estudo do fruto. Tu vais conhecer o lobo pelo fruto. Pelo fruto. Exatamente. Aí o camarada não conhece, não estuda, embarca. Daí embarca, exatamente. Embarca. Aí dá 1.000, dá 2.000, é pela fé. Aí não acontece nada. Deus não tem compromisso, porque é uma palavra distorcida fora do contexto. E ainda fica a igreja sendo, como é que eu vou dizer, a igreja fica com a mal falada, né? Exatamente. Que é o que as pessoas fazem, porque tipo, os evangélicos não são pilantras, mas não dá, não é questão de o pessoal generaliza, né? O ser humano tem essa coisa de generalizar, sim. E às vezes por causa dessas pessoas aí, às vezes a igreja é mal vista. Exatamente. E a igreja evangélica, dessas de igrejas que tem espalhado pelo mundo, é a que mais se aproxima da igreja primitiva, da palavra de Jesus. Sim. Que busca, que a gente leva a Bíblia pro culto, lê versículo, tipo, que nem na nossa igreja a gente tem um discipulado ali na terça-feira, né? Eu tenho essa oportunidade de estar recebendo esse estudo aqui, em particular nesse projeto. Então vai de cada um, né, professor? Vai de cada um. E é uma coisa assim, ó, tu já falou isso. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu não estou falando que outros não fazem, não é isso. Mas é bem difícil. É bem difícil. Geralmente é engano. Geralmente é uma Bíblia aberta que Deus está me revelando, que Deus está me falando, que Deus está me dizendo. Sim. Que começa a falar em língua. Pregação em púlpito, às vezes a pessoa começa a falar isso aí, daqui a pouco. Entendeu? Em vez de estar ajudando a igreja, o que acontece com a igreja? A igreja não recebe. É o momento da alegria que a gente já leu, agora é o 2. Gente, eu mudei. Eu acho que é o 2 agora. Este memorial produz vida para o corpo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6:5-3. Para tu ver tudo com referência bíblica, né? Tudo amarrando na palavra. Sim. E aqui ele está falando da Santa Ceia, né? Sim, a Santa Ceia. Tá falando da Santa Ceia. Exatamente. Santa Ceia. Porque na verdade aqui é como se na verdade os discípulos não estavam entendendo o que ele estava falando. Porque ele já estava prenunciando o sacrifício. Eu acredito que um olhava para o outro, que esse cara... Sim, falando em comer... no pensamento dele, no entendimento dele. Eles não tinham entendimento que era... Tipo, que ele era o sacrifício. Que ele era o sacrifício e eles tinham que, depois da morte deles, se reunir para fazer essa comunhão em lembrança do sacrifício que ele fez. Aqui o Senhor já estava falando assim, ali eu vou morrer. Sim, já estava falando lá no futuro. Exatamente, na cruz. Eu creio que eles não compreendiam. Sim. Como assim vou beber o sangue dele, certeza não comer a carne dele? Isso, cara E às vezes eles nem questionavam, porque eles não tinham entendimento. Eles nem questionavam, né? Eles deixavam Jesus falar. A ceia é um convite à participação em um relacionamento pessoal, diário e progressivo com Cristo. É o que eu já falei para ti. Diário, aqui está escrito. A ceia é um convite à participação em relacionamento pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa, diário e progressivo. O que é algo progressivo? É como a gente está conversando. Às vezes tem pessoas que levam a vida toda. Irmão, é algo contínuo. Que vai diário, né? Diário, né? No caso, a Santa Ceia, as igrejas, a maioria das igrejas que até que eu já participei, que eu frequentei, fazem a Santa Ceia uma vez por mês. Sim. Esse aí já é o básico. Sim, porque na verdade assim, ó, não existe um padrão de Santa Ceia. Cada igreja tem um estatuto interno. O que é um estatuto interno? Tem regras internas que o pastor, o presidente adota. Primeiro domingo do mês, o último domingo do mês, um final de semana sim, um final de semana não. Sim. Não é quantidade, é a questão da qualidade do momento do esclarecimento do momento. Sim. Que na verdade... A Santa Ceia aqui em Atos dos Apóstolos, eles se reuniam,
Eu creio que eles cultuavam e depois eles comiam, faziam a Santa Ceia. Sim, não, eu digo que assim, geralmente, acho que quase todas as igrejas elas fazem uma Santa Ceia por mês. Sim. Mas não tem um número X, entendeu? Sim. Aí vai de se a igreja quiser fazer duas, não tem problema. Não quer dizer. Não. É o que eu estou falando, não é a quantidade, é a reverência pela qualidade do momento. Sim. O entendimento. Entendi. É isso que nós estamos mostrando. E o diário ali, isso aí é diariamente. Mesmo tu não ceiando, mas o teu entendimento, né? A igreja primitiva, a igreja primitiva não tinha uma igreja física. Eu vou à igreja, eles se reuniam na casa dos irmãos ali, eles cultuavam a Deus. E ao mesmo tempo, eu creio, depois do culto ali, né, de louvor, de adoração, de doutrina, da palavra, eles sentavam e participavam da ceia do Senhor. Sim. É isso aí mesmo. Eles relembravam o que Cristo fez por eles. Sim. Entendeu? Entendi. Hoje, no decorrer do tempo, o homem começou a, né? Mas isso aí não altera nada, não. O que altera é a forma como tu vai participar. Exatamente. É isso aí que é o importante também, né? Sim. O 4. O pão é o Jesus Cristo. Jesus Cristo instituiu este memorial a fim de que seus discípulos transmitissem para as gerações futuras a mensagem da cruz. É o que o Paulo faz e somos exortados a fazer em 1 Coríntios 11:24. Isso aqui, irmão Alexandre, isso aqui, amado, o que eu digo para ti? Graças a Deus que tu está disposto a levar o evangelho. Hoje, a grande maioria dos cristãos não pregam o evangelho. Não pregam no sentido assim, não evangelizam. Não falam o amor de Cristo. Eles vão para um debate escatológico e vão para um debate para saber por que o céu é azul, porque se a terra é quadrada ou redonda, mas levar o plano da salvação, tu percebe? Eu percebo, né? Eu estou falando do que eu percebo. Principalmente nas redes sociais. Ele se preocupa com um monte de coisa. Poucos com o plano da salvação. Levar Jesus aos pecadores. Chegar para a pessoa e falar assim, conhece Jesus? Eu tenho. Aí vem aquela história de religião, né? Aí tu já começa a separar. Não. Jesus da palavra. Aquele que morreu pelo... Aí, pregar o evangelho para a pessoa. Foi que nem a palavra. Filipe falou lá pro etíope lá. Exatamente. Ele estava lendo Isaías. Exatamente. Foi lá e esclareceu para ele que não era sobre ele mesmo que o profeta estava falando, que era sobre a... Exatamente. Ali mesmo se batizou. Mas ele foi missionário. Tipo, tem pessoas que eu já tive experiência de tentar falar com pessoas e as pessoas não... Não. Esse mundo, em relação às coisas de Deus, tu pode falar de qualquer coisa, política, tu pode falar qualquer coisa. Se tu for pregar o verdadeiro evangelho, tu vai ser hostilizado. Sim. Mas Jesus, o nosso Senhor, ele é o nosso Senhor. Ele ensina e ele nos instrui a pregar o evangelho. E disse que não seria fácil? Não! Assim como para ele não foi. Sim. Ele foi para a cruz por quê? Por falar a verdade? Sim. Por levar a palavra, o plano da salvação. Ele foi totalmente contra o Império Romano e aquela religiosidade, aquele sistema religioso dos fariseus. E no caso, irmão, na igreja, no púlpito ali, quando a gente vai ter a oportunidade de falar de uma palavra ali, porque na igreja ali, o que eu penso... a grande maioria, que geralmente sempre é os mesmos, eles já têm conhecimento dessa palavra. Olha, eu vou te falar, eles lêem a Bíblia. Sim, a maioria lê, mas não estuda a palavra. Sim, mas eles sabem que Jesus Cristo, sacrifício de Jesus, já aceitaram Jesus, já se batizaram. Quer ver? Qual é o propósito da igreja na Terra? Se tu for perguntar para 3, vamos dizer do propósito é essa. Cada um vai dizer algo diferente. O estudo, no caso, vem a calhar, né? Entendeu? Te trazendo essas... Se tu perguntar assim, Jesus quer fazer crente ou discípulo? Eles não vão saber te responder. O que é um crente? O que é um discípulo? Eles não vão saber te responder. Então são coisas básicas
da palavra que eles não compreendem. Que dá para trazer ali. E um ponto importante, tá? Um ponto importante que eu percebo. A igreja, ela tá, um propósito maior da igreja é cultuar e adorar a Deus. E muitos cristãos estão ali só para receber de Deus. Já percebesse isso, não? Sim, sim, com certeza. Eu vou para a igreja para ser abençoado. Amém. Deus é Pai. Mas o propósito maior é cultuar a Deus por aquilo que ele já é e já faz. Não ficar só esperando. Exatamente. Entendeu? Tem que participar, se doar. Exatamente. Qual é o abrir propósito? A boca, louvar, dar uma glória a Deus. Exatamente. Entendeu? Cultuar a Deus por aquilo que ele já faz e relembrar aquilo que ele já fez. Aí entra a Santa Ceia. E aquele irmão que vai na igreja ali e não se coloca tipo, na obra ali, tipo... Ele é uma árvore frutífera, ele pode ser até salvo, mas para diante de Deus ele é igual tu tem um terreno, fez um terreno lá, que tu vai plantar uma árvore frutífera, e vai levar... A pessoa não produz nada, pô. Que prazer que tu tem naquela árvore. Sim. É como ele falou lá em João 15. Né? Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Aquele que está em mim, esse dá fruto. Aquele que não está em mim, tira, arranca. Sim, mas pode entrar aquilo também que tu comentou ali, que tipo, vai, de repente a pessoa leva mais tempo também, né? Sim. Mas o irmão estando ali, né? O irmão estando ali também já é um... é uma alma. É a oportunidade da gente trazer esse evangelho, essa palavra, esse ensinamento, exatamente. Mas é assim, ó, a pessoa tem que se permitir e se deixar a palavra entrar. A gente pode pensar que de repente o que a gente vai falar, de repente não vai atingir a igreja, mas sempre tem uma alma, né, irmão? Sim, com certeza. Sempre tem uma alma que vai... De repente, vamos dar aqui uma coisa... tem bastante. A 4. O pão e o vinho são elementos simbólicos do corpo e sangue de Jesus. Eles aludem ao dilacerar o corpo de Cristo e ao derramar de seu sangue. Na ceia lembramos que através da morte de Jesus, Deus reconciliou consigo o mundo, a fim de criar um povo em particular que representasse a novidade de vida proporcionada por Deus a quem crer em Jesus. É condicional. Condicional. Como eu falei no início, é um povo separado, santo, a igreja, o propósito, né? Eclésia chamados para fora. Então, a igreja é um povo exclusivo de Deus, um povo separado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o propósito. Esse é o propósito de Deus Pai, em Cristo. Sim. O terceiro tópico. O pão e o vinho assumem um sentido prático na igreja de Jesus Cristo. O pão simboliza o seu alimento espiritual, Jesus Cristo, a palavra encarnada, sua unidade, somos um só corpo em Cristo e sua diversidade. Temos porções diferentes de graça, representadas por cada pãozinho cortado ou distribuído. O vinho alude ao perdão dos nossos pecados e à nova aliança com Deus, cumprida, realizada, experimentada em Cristo. Legal? Isso aqui está bem claro. Bem, né, claro, bem claro. Exatamente. Né? Isso aqui bem claro, né? Onde devemos participar da ceia? A ceia do Senhor é um ato de comunhão entre cada cristão e o Senhor. E é também um ato de comunhão entre cristãos. Em Atos 27, capítulo 20, versículo 7, os discípulos se reuniam para partir o pão. Isso aqui, amados, claro, né? Olha só, não é que eu sou a favor ou sou contra, mas assim, eu acho bacana os cristãos ser mais unidos, não depender só de culto, no sentido assim, ó, eu vou dar um exemplo, né? Claro que tem o nosso contexto, o nosso trabalho, a nossa vida circular, e muitas vezes não tem tempo nem disposição. Você não consegue conciliar assim o tempo. Mas assim, ó, isso aqui é muito bom. Culto nas casas, sabe? O partir do pão, essa comunhão, essa unidade que a igreja primitiva tinha. Porque o mundo vai perceber que nós somos diferentes. Olha, eles são unidos. Olha, estão sempre juntos. Vai prestar atenção, vai. Entendeu? E vai começar... Não vai passar despercebido, né? Não. É pelas nossas atitudes, né? Exatamente. Porque o mundo, as pessoas vivem no egoísmo. Sim. Cada um no seu quadrado. Não, até se reúne lá. Sim. Mas aquela festa mundana, aquela coisa, aquela idolatria ali, música mundana. Beber, fumar, se drogar, aquela loucurada toda. Sim. E quando o povo de Deus se reúne nas casas,
chama a atenção dos vizinhos, cantar um louvor, aquele povo reunido entendeu? Ali, ouvindo louvor, né? Alegre, nós rindo. Um ajuda o outro, um colabora com o outro, entendeu? Um tá passando uma necessidade, vai lá, ajuda a pessoa, ajuda numa conta de luz, ajuda numa cesta básica. Isso agrada a Deus. E agrega a alma para o reino de Deus. Sim. E tu não vê quase isso, né? É isso. Que a igreja primitiva tu não vê isso aí, tu não vê. Depende só de culto. O culto sábado, culto domingo, culto na sexta. Tu não vê nem pastor falar. Nem entendeu? A igreja primitiva fazia isso. Sim. Vamos pro próximo? Vamos. O que significa participar? É isso? O que significa participar indignamente? Não, é 1 Coríntios 11, 22. Distingue entre a ceia do Senhor, que era o propósito de sua reunião como uma congregação, e as refeições comuns, que eram tomadas nas casas de cristãos. Não encontramos nenhuma autoridade na Bíblia para participar da ceia do Senhor a sós ou fora da Assembleia da Igreja. Isso aqui é bem esclarecido. Isso aqui dá para entender bem, né? Sim. Eu vou dar um exemplo. Vou eu e minha mulher e a Raquel aqui, vamos fazer a ceia. Não, é comunhão com os irmãos. É, com os irmãos, Até se tiver 2 casal ainda... Sim. Mas não... Não em particular, Sim, o corpo de Cristo, exatamente. O que significa participar indignamente? Cada um que participa da ceia do Senhor deverá examinar-se para estar certo do que está participando de maneira correta, discernindo o verdadeiro significado do memorial. 1 Coríntios 11, 27 e 29. A palavra indignamente é frequentemente mal entendida. Ela não descreve a dignidade da pessoa. A dignidade da pessoa. Ninguém é verdadeiramente digno de comunhão com Cristo. Já tinha falado isso daí. Esta palavra descreve o modo de participar. Isso. É aquela coisa que tu falou, que não, a gente nunca vai ser digno. Não. Essa é a verdade. Porque na verdade, assim, se tu for analisar a luz das Escrituras, Jesus nasceu sem pecado e morreu sem pecado. Ele é santo, ele sendo Deus. Qual homem pecador ia ter condições de participar? Ninguém. Comentou que se fosse por isso, ninguém participaria. Ninguém. Aí, mas é todo um contexto. Mas é pelas obras? Ninguém. Sim, aí tem todo o contexto que tu já explicou aqui na live, aqui no estudo, que a gente tem que... Exatamente. A sinceridade de pedir em oração ali, o perdão, a reconciliação. Outra coisa também que a gente não tocou é numa palavrinha, hipocrisia. Né? Cuidado com a hipocrisia no sentido assim, de tu estar numa situação que tu sabe que tu não tá legal, e tu não assume aquela posição e não pede perdão, não abandona aquelas práticas, tu não confessa, tu não é sincero diante de Deus. Isso aí é bucha. É muito sério, né, professor? Porque, porque tu acha que tu tá te enganando a ti mesmo. Exatamente. E esse é pior ainda, Às vezes tu tá em púlbito, todo engravatado, bonitão, mas por dentro tu tá podre. Tá destruído. Tá destruído. Só que tu não tens destruído não quer dizer mais podre, mas tu não, pecado. É porque na verdade assim, tu não tem a humildade de reconhecer a tua situação. Aí tu participa porque tu é um obreiro. Sim. Para mostrar para a igreja, na aparência. E tu tá cometendo isso é hipocrisia. Tu tá cometendo mal. Um mal. Que depois tu vai pagar um preço e a igreja por ti porque tu és um obreiro. Sim, porque eu tô... Exatamente, tu vai participar numa situação que depois tu vai ministrar. No caso, eu também, como participante mesmo da igreja, eu estou cometendo um mal para a igreja também. Um mal para a igreja. Além de que eu estou cometendo... Porque tu é um obreiro, uma pessoa de frente. E se é um membro? Hã? E se é um membro? Tem o mesmo peso dependendo do pecado. Tem o mesmo peso também, né? Entendi. Né? Interessante mesmo. O cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás quando contempla Jesus entregando-se em sacrifício vicário na cruz, o passado. Segunda, um olhar para o presente quando vê a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus, o presente. Terceira, um olhar para o futuro quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Essa segunda aqui, irmão, olha só. Um olhar para o presente quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Reconhecer o teu estado antigo, o que Cristo fez por ti, e olha o que ele fez por ti e aquilo que ele tem para o teu futuro.
Aí tu dá glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Sim, entendeu? Porque tá naquele momento ali da Santa Ceia, tu olha assim, da onde que Cristo me tirou, cara? Exatamente. Olha, eu era viciado, eu era voltado para as trevas. Olha como eu vivia. Olha como eu vivia, olha o que o sangue dele, o que ele fez por mim, e olha onde eu tô, como ele restaurou a minha vida, restaurou meu casamento, restaurou a minha família, tirou meus filhos da droga, tirou a minha filha da prostituição. Cara, tu é grato a esse Deus. Tu se derrama. Tu se derrama. Mas esse é o propósito. Esse é o propósito. Tu se derrama de... Entendeu? Aí tem uma palavra agora tá fugindo, que questão assim, ó. É tu ser grato, cara. Exato, falou a palavra correta. Entendeu? Gratidão. Por isso, assim, ó, o culto a Deus é uma gratidão por aquilo que ele já fez, pô. Exatamente. E aí tem um camarada vindo ainda, exatamente, que tem ainda, aquilo que nós não sabemos que tem para nós. Que a gente sabe, tem consciência que ele vai voltar. Não, vai voltar e tem algo povo dele maior ainda, entendeu? Eternamente. Aí o que acontece gratidão. Hoje? Muitas pessoas estão na igreja só querendo receber aquilo que não reconhecendo que ele já fez. Não tem consciência dessa palavra, desse ensinamento. O propósito verdadeiro. E tem, claro, que é receber ali um momento. Sim, nós somos seres humanos. Sim, um momento ali difícil. A maioria tem aquela passagem que o Senhor curou os 10 ou 7 leprosos. Os leprosos ali. Sim. Um só voltou para agradecer. Sim, aquela passagem só. Eu não curei tanto, por que só voltou um, o Senhor disse? Sim, professor, mas na Santa Ceia. Só como uma. Na Santa Ceia, então, vai ter a Santa Ceia, o pastor, os membros, os obreiros da igreja ali, quem tiver naquele púlpito ali, tem que trazer essa palavra, esse ensinamento, esse entendimento. Sim. Frisar isso aqui, para a gente sair da igreja, sabe? Sim. Com essa firmeza, com essa... Aí, por isso, assim, por isso, apóstolo Paulo, por isso que muitos dormem física, principalmente espiritual. Se tu dormir espiritualmente, Jesus volta e tu fica. Tu tá dormindo, pô? Sim. Tu não tá desperto, não tá acordado. Desperto, claro, tu não tá... Olha só a urgência e a necessidade do entendimento. A necessidade, exatamente. Não é só chegar e lhe dar uma palavra, ler um versículo. A leitura em si já é bênção, mas tu tem que te aprofundar na palavra para extrair a revelação, a inspiração, para passar informação para as pessoas. Pode despertar essa pessoa ali. Exatamente, para dar uma sacudida na pessoa. Uma sacudida, a pessoa tá acomodada. Tá acomodada, claro. Dá no crente. Claro, pô. Culto. Eu sou filho de crente, pô. Sim, exatamente. Eu vou deixar de participar da Santa Ceia? Sim. Sou filho de pastor, pô. Exatamente. Muitos pensam assim. E às vezes se acomoda. Exatamente. Né? Acho que eu não vou tomar, claro que eu vou, sou filho de pastor. Sim, pô. Acho que tá salvo, tá fazendo uma grande coisa, mas tem que ter um despertar. Exatamente. O quarto tópico. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? De novo? Sim. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anexos. Nesse sentido, o verbo comer está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Que a gente já comentou. De maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, de maneira irreverente, quando se embriagavam. Porque na verdade é assim, ó, o que acontece? É por isso que a gente sempre ensina, instrui sobre. Quando tu vivia no mundo, tu vivia em hábitos, práticas do mundo. Quando tu vem para Cristo, mano, o negócio é outra, a pegada é outra. Muda de figura. Muda, não é de qualquer jeito, Sim, mano. Não é de qualquer jeito. Já começa pela veste, pelo comportamento. Aqui, a igreja de Coríntio, eles viviam no mundo, vieram para a igreja, aceitaram Cristo e achavam que era a mesma coisa. Não, isso aí é o que eu vejo, assim, tipo, cada estudo, assim, cada vez eu aprendo mais. E, tipo, eu vejo que tipo assim, a gente... Acha que sabe, não sabe nada. A gente acha que sabe e não sabe nada. Exatamente, falou. Aí eu digo assim, ó, aí por que às vezes, né, a gente já se conhece um tempinho, o professor é cri-cri, isso aqui não é porque a palavra de Deus, poxa,
Não é? Não, mas eu, tipo, no meu caso, o professor que não é. Não. Sim, mas tem gente que pode, né? Não, o professor é repetitivo, mas é a palavra. É a palavra, se torna repetitivo. Por que não é de qualquer jeito? E essa repetição, vai ingerindo que tu acaba absorvendo esse ensinamento. Exatamente. Às vezes tem que ser repetitivo. Sim. Uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Ninguém é digno. Primeiro, Jesus ia voltar e ninguém ia ser salvo. 1 Coríntios 11:27. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Nós não merecemos. Não merecemos. É pelo amor, o sacrifício que o Senhor fez. Jesus Cristo. E a gente se coloca. Exatamente. Uma celebração reverente, tá? Continuação aqui. Contudo, ninguém é tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? A gente já conversou sobre isso. O pecado não foi confessado, o pecado não confessado atrai o juízo divino. Isso aí é uma coisa que hoje eu aprendi, foi uma palavra assim de grande valor para mim. Foi muito bom esse estudo aqui, como os outros também são. Estava pensando assim, no Antigo Testamento, o que acontecia? A lei era olho por olho. Olho por olho. O sacrifício dos animais era só encobria. Jesus só encobria. Era uma ordenança de Deus. Sim. Mas aquela coisa assim. Não aperfeiçoava. Não transformava. Não transformava, exatamente. Porque tu cometia pecado, eu vou lá com o sacrifício. Eu vou lá, levo uma ovelha lá, mato e deu. E continua no pecado. Coitado do bichinho. Aonde que o povo era rebelde. Sim, exatamente. Imagina se fosse hoje isso aí. Eles entraram numa religiosidade. Não posso fazer qualquer coisa. Eu levo um bode lá e resolve. Um animal lá, sacrifica aonde que Deus chegava e dava com os pés. Sim. Aonde que morria tudo no deserto. Na brincadeira. Deus dava livramento. Deus agia. E não. Eu vou levar essa caneta aqui, vou resolver lá e deu. Meu bichinho lá, separa o bichinho. E continua na prática. Sim. Aí Deus conhece o coração do povo. Sabia que o povo era rebelde. Não estava acontecendo nada. Incrédulo, idólatra, e não se convertia a Deus. Não acontecia nada. Eles achavam que só o sacrifício resolvia dos animais. E aí Jesus veio, por isso que é onde a gente já falou. A lei e a graça são duas coisas totalmente diferentes. Sim, exatamente. Hoje é o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Hoje o que o Espírito Santo ele faz aqui dentro. Antes era algo externo, agora é algo interno. Interior, a mudança interior. Antes, a lei foi o dedo de Deus na pedra. Hoje o Espírito Santo escreve a palavra dentro de ti. No coração. Exatamente. Essa aí é a grande diferença. Pra tu ver. A transformação, né? Exatamente. Para tu ver. Na velha aliança, o Espírito Santo ele vinha sobre profetas, sacerdotes e reis. Não eram todo o povo que tinha o Espírito Santo. Tá? Sim. Na nova aliança, tu aceita Jesus, tu é casa morada do Espírito Santo. Exatamente, olha só a separação. O Espírito Santo habita em ti. Habita em ti, mora em ti. Tu é casa morada do Deus vivo. E o Espírito Santo só vai fazer presença na tua vida se tu tiver passar pelo Calvário. E na velha aliança, reis, sacerdote, profetas. Vinha sobre. O Espírito Santo vinha sobre. Hoje, nós somos casa morada do Deus vivo. Olha o que Cristo fez por nós. Sim. Olha o plano de Deus, maravilhoso. Continuando então, celebração festiva, né? A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. 1 Coríntios 15, 1, 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. 1 Coríntios 5, capítulo 5, do 7 ao 8.
Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de abundante alegria. Exatamente. Que maravilha. Por aquilo que ele fez por nós. Sim, sim, não, e ele está vivo, né? Sim, ressurreto. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou.